Ok. Então vamos lá, amigos. Primeiramente, minha boa noite a todos. A minha gratidão de estar com vocês essa noite. Sou André Campos, 39 anos, divorciado, pai de uma princesa chamada Helena, formado em serviço social, direito e atualmente estudante de educação física. Trabalho na prefeitura de Fernandópolis, com um cargo de comissão como diretor de eventos esportivos, em virtude da paixão que eu tenho pelas corridas de rua. Então fui convidado, depois de ser candidato a vereador e não eleito, a assumir uma pasta, cargo de comissão junto à prefeitura para desenvolver o trabalho assistencial no esporte. Tem sido minha paixão. A gente conseguiu tirar um convênio de R$ 1 milhão que estava parado junto com o governo federal para a implantação de 5 núcleos esportivos em Fernandópolis, do qual eu passei a ser coordenador desses núcleos então aqui na cidade. Então esse é um breve relato de quem sou, da onde vim, não sei para onde vou, né? Mas o meu propósito é definido estar em Fernandópolis e fazer pela minha cidade. Sempre tive isso como sonho. Desde quando eu saí para estudar serviço social em Franca, eu pensava em voltar e fazer algo pela minha cidade. O que eu posso fazer pelo meu bairro? E sou muito feliz aqui em Fernandópolis. Fica a casa aberta, se a minha advogada não autorizar lá o churrasco, minha casa está aberta aí também para vocês virem conhecer a terra querida aqui de Fernandópolis. Estou no grupo Mastermind. A corrida, infelizmente, foi cancelada, mas eu que organizo. E é assim que eu organizar as medalhas, até podia ter pego as medalhas para mostrar, mas nos bate-papo eu busco as medalhas. E fica o convite para a gente vir caminhar, correr, se desafiar na corrida histórica de Fernandópolis, tá bom? Se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer esse ano ela. Então vamos lá. Para mim está sendo uma grata satisfação fazer esse momento com vocês. Há muito tempo eu fui professor na faculdade de filosofia. E eu peguei para ler o capítulo 8, mas em conversa com a minha advogada do diabo ontem, a minha mãe, ela veio colocar até uma figura de Nossa Senhora Aparecida sobre o meu livro, por causa do tema do livro, né? Então assim, a gente realmente esbarra na leitura do livro nessa primeira nomenclatura. Então eu fui primeiro, para dar entrada no meu capítulo, eu fui procurar no livro de Daniel, o Triunfo dos Reinos de Deus, onde ele também traz um pouco da alienação. E neste livro de Daniel na Bíblia, ele fala assim, ó, ele está presente na perseverança, na fidelidade, na resistência, na preservação da própria identidade, sem alienação, apesar de todas as dificuldades. Então eu achei em Daniel, na Bíblia, a palavra alienação, que é onde Napoleão Hill vem debater então com esse espírito, ou com essa pessoa, ou com ele mesmo, e trazer toda essa discussão para a gente. Eu queria começar o capítulo de trás para frente, porque no final do capítulo do propósito definido, ele vem e fala do tempo. A gente sofreu com o tempo nos aplicativos, a gente sofre com o tempo, a gente acha que não dá tempo, a gente não consegue definir muitas coisas na gente, porque a gente... eu aprendi no Sebrae, onde eu conheci o meu amigo André, que quando você pergunta para a pessoa assim, você tem tempo para fazer alguma coisa? Se a pessoa falar que não, essa tem tempo para fazer, né? Essa ela vai se esforçar para estar fazendo. Então, no final do capítulo, eu quero começar de trás para frente, porque assim, se a gente entender um propósito definido, que propósito é esse que você colocou na sua vida? Qual é a meta que você colocou? E aí, eu vejo vários carinhos de professores, e eu falo assim, eu falava para meus alunos quando chegava no mestrado, na fase de fazer o TCC. Qual que é a sua proposta? Qual que é a sua meta?
E muitas vezes a gente coloca na nossa própria vida, e isso traz no livro, ou na nossa própria caminhada, um propósito muito pesado, muito forte, e a gente se frustra, a gente cai. A gente não dá a mercê do tempo, a gente não dá tempo para maturar o nosso propósito, ou a gente não está com ele tão definido assim. Então, no livro, ele vem falar que a gente tem um propósito que ele pode ser fraco, ou que ele pode ser muito forte. O propósito fraco, ele pode caminhar com o tempo, né? E ganhar resistência e ter consistência no seu caminhar. O forte, ele pode ser mais rápido. O fraco, não é que ele não vai dar resultado. Agora, o que acontece que eu vejo? Nós, muitas vezes, nos perdemos e nos vendemos para o diabo quando a gente se coloca um propósito tão forte e se perde, se fecha a porta. Por que eu falo tempo? Porque bem no começo do capítulo, voltando agora, o diabo quer ganhar tempo. Ele fala assim, eu lhe imploro. Eu não quero contar o que é o propósito definido. E ele culpa Napoleão Hill, né? Ele transfere a responsabilidade, e aí a gente tem essa mania de tentar fazer isso com o tempo, passar a responsabilidade ao outro. Ah, eu até que tentei, mas ó, eu até que te avisei, mas olha, né? E o diabo vem e fala, responsabilidade é sua e não minha. Então ele quer ganhar tempo. Então eu consegui entender o capítulo, olhando ele de trás para frente. E aí, quando ele entende que quando a gente tem um propósito definido de vida, seja forte ou seja fraco, você fecha as portas para o diabo. Você consegue caminhar com tranquilidade. Você consegue plantar a boa semente, que a gente viu há 15 dias atrás, mas você consegue colher os frutos. E aí, eu postei, repostei, e tenho como propósito de ser pai, né? Eu amo minha filha de paixão, trago isso, não escondo isso. E naturalmente eu gostei muito dessa frase, que os filhos imitam os pais. Eu tenho esse jeito extrovertido, um pouco puxado para minha mãe, que é mais brincalhona, meu pai é mais centrado, né? Mas os filhos, a gente tem na família a primeira ideia da onde pode surgir o diabo. Que medo é esse que o pai passa para o filho? Eu, como assistente social, já me deparei com quantas crianças que nem pai tem. Ou que quantas crianças que falaram aí, como é que não tem acesso, eu não posso oportunizar isso, né? Eu não posso ser o espelho para ela me imitar, ou eu vou oportunizar o meu aluno fazer isso. Então o livro vem trazendo essa questão. E aí ele fala que a gente tem que ser vigilante no nosso propósito. Que sentido? A porta fechada, a definição fecha a porta da mente para o diabo. Se a gente define o que a gente quer, a gente viu isso perfeitamente, eu vejo na carinha da Célia. Eu abri a sala inteira, que eu quero ver a carinha de todo mundo, porque eu quero cutucar vocês para conversar comigo depois, né? Quando ela vem falar, eu coloquei um propósito, mas ela definiu o propósito, vou aposentar e vou viver a minha vida. Isso com muito afinco, com muita certeza, com muita clareza, né? A gente vê a Lica sendo premiada aí porque ela tem um propósito de visitar, de vender, de falar, e com carisma, e com jeito, e com tato, mas sem aquela bajulação que fala que não encanta ninguém, né? Então, quando tem esse propósito, a gente é vigilante no nosso propósito, o diabo ele não consegue afetar a gente. A gente tem uma proteção. A gente consegue ficar... Nós vamos ter os momentos difíceis. Quem não tem? Nossa, eu há 15 dias atrás, eu só chorava, imaginando meu avô com Covid, com tudo. Mas a gente tem um propósito, que é a família, que é Deus. Para mim, meus propósitos são esses. É Deus em primeiro lugar, minha filha, minha família, meu trabalho, e aí vem o meu lazer. Então aí vem minha corrida, né? Então a gente tem que ter propósito de vidas bem definidos. Eu não vou sair para correr no horário que eu marquei para dar a palestra, porque eu vou estar com medo de falar para pessoas seletas igual
o meu amigo Claudinho, né, meu tio maçom. Então que eu fico tão honrado de fazer essa palestra hoje. Então, assim, o que eu pude entender? E aí, eu não sei como é que 8 páginas são um símbolo que o Claudinho deu uma dica e eu fiquei tanto pensando nisso. 8 é o símbolo do infinito, né? Infinitas vezes a gente tem que rever nossos propósitos. Todo professor, toda pessoa que se planeja, planejamento não é algo pronto e acabado pro resto da vida. A gente tem que saber de mensurar esse planejamento, saber mensurar, ser vigilante a ele, tentar fazer desse planejamento um sucesso lá na frente. E aí eu liguei para minha advogada ontem, que eu vou pedir a participação dela no final, porque ele vem e fala, que é o outro tema que eu falo que eu fecho, assim minha fala, que é o amor. Muitas vezes a gente confunde o próprio propósito definido da nossa vida com amor. E aí a gente ama demais. E aí eu liguei para minha advogada, falei, advogada, mas a gente se mata as pessoas por amor. E aí tem um nome isso no direito. E a gente abdica da nossa vida por amor. Ah, eu fiz por amor. E o filho muitas vezes faz a coisa errada e o pai protege e fala por amor. Não, isso não é amor, né? E aí o próprio livro vem e fala: o amor é em cima do seu propósito que tem que estar definido. Ah, eu vou amar aquela moça, mas eu vou saber respeitá-la. Será que o propósito de vida dela vai caminhar com o propósito de vida meu? Será que nós vamos tentar... Quanto? Não, dá tempo, tô acabando. Né? Então, assim, ter um propósito, um plano bem elaborado, a gente traz o sucesso. E fazer com amor. Acho que o livro, o vídeo que a Lica colocou hoje cedo, eu espalhei para Deus e o mundo e o Facebook me bloqueou. Né? Que eu quis colocar até no Facebook. Porque eu sou essa pessoa alegre. Assim. Minha mãe fala, você posta tudo? Ah, eu posto tudo. Posto tudo porque tudo que eu faço é com amor. Eu amo o que eu faço. Eu tento fazer da forma mais clara, mais espontânea possível. Fiquei com medo de brincar com vocês no primeiro momento, com o grupo no WhatsApp, mas depois que eu recebi aquele depoimento maravilhoso da Poliana, né, que ela voltou a nadar, então foi por amor que ela voltou a nadar, foi por amor que eu vou correr, mas a gente tem que saber definir essa dimensão do amor dentro do nosso propósito. Então, eu termino a minha diretiva assim, até fiz uma anotação que o meu amigo falou que eu tinha que fazer, escrever tudo, né? Então, primeiro, o diabo ele implora para Napoleão não seguir o capítulo. Segundo, o tempo. O tempo é o senhor do destino e a gente tem que saber dar tempo ao tempo. A gente nasce com um propósito, a gente não entende. Vai demorar um tempo a gente entender, por que eu não fui advogado? Porque eu não seria um bom advogado, acredito eu. Né? Mas tudo bem. Será? Não sei. E fazer planos. Defina seu plano. Não compare o seu plano com o do vizinho. Faça o seu plano. A Dionelli falou, né? Que ela tá, sim, com aqueles. Como é que chama? Que faz mídias toda hora, que tenta provocar as pessoas e as pessoas imitam umas a outras. As pessoas estão se imitando tanto que elas não têm propósito definido, elas não têm vida. Elas são cópias, xerox, a dança, o jeito de falar, o jeito de vestir. Então cria seu propósito e faça com amor. Mas amor ao seu propósito. Amor ao próximo. O que a gente está vivendo nessa pandemia e essa onda de racismo é um absurdo em pleno século XXI. É um absurdo, sabe? Não amar o próximo, não amar a cor, a raça, o credo, sabe? É inconcebível na minha visão de proposta de vida. A gente tem que ter um mundo mais claro, mais mente aberta, igual essas pessoas maravilhosas que eu amei encontrar todas as quartas. Então, obrigado, Lica. Obrigado, André Soares, pela visita que vocês fizeram. Obrigado, grupo, pelo convite. E assim, é o que eu tinha para falar para vocês de coração. Muito obrigado.
Obrigado.